Fala, rapaziada. Hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que tá pegando fogo. O Juninho é o cara certo para ser o 9 do Flamengo enquanto o Pedro não volta? A enquete tá rolando e a torcida tá opinando forte. Então já deixa o like, se inscreva no canal e bora trocar essa ideia. Créditos ao canal All Sport, link na descrição. A enquete que está no ar hoje é: Juninho é o ideal para ser o 9 do Flamengo enquanto o Pedro não volta? Por enquanto, sim, está ganhando aqui de lavada, 76%. Aí a galera que está comentando, a Elaine Kelly, gosto do Juninho. Ele é humilde e bom jogador. Não é igual ao Pedro, mas tem o seu valor. Vamos ter paciência com ele. Aí o Mel de Coruja, eu acredito no Juninho, vai dar alegria para a nação. Então a galera tá apoiando o Juninho. O Juninho ele fez um bom jogo, né? Ele perde, ele ficou marcado por esse gol que ele perdeu, mas eu achei que ele fez um bom jogo. Vocês acham que, enquanto o Pedro não volta, e aí, inclusive, já lembrando, né? Segundo o próprio Felipe Luiz, ele conta com o Pedro agora já de volta em abril. O Pedro hoje ele já treinou com o grupo, a boa notícia é essa. O departamento médico liberou ele de vez, então ele já treinou com o grupo hoje. E segundo o próprio Felipe Luiz, ele já conta com o Pedro em abril. Mas enquanto o Pedro não vem, o que vocês acham? Que o Juninho dá conta do recado ou a formação tem que ser outra? Olha, eu acho que o Juninho está melhorando, é nítido que ele está melhorando. Eu acho que o maior problema dele não foi nem esse gol da trave, foi um outro gol que depois marcaram impedimento, um outro lance, em que ele entra na cara do Antony também. Acho que era até o Rocher ainda. E se Era. atrapalha, Eu fiquei em dúvida, marcaram impedimento nesse lance, porque marcaram, no estádio eu não acabei não vendo e não achei o replay desse lance. marcaram impedimento no passe, não dele. Agora, ele se atrapalhou todo, né? Aquela bola ele tinha que botar no fundo da rede. Ah, marcaram impedimento, não valeria, ok. Mas o artilheiro bota a bola no fundo da rede. Eu acho que tem que estar melhorando. Eu sinto o Juninho cada vez um pouco mais solto. Tá? Não sei se ele vai se tornar, pelo menos, um Hernani brocador, que é o mínimo que se espera dele. Ele não precisa ser um cara extremamente técnico, um virtuoso, mas ele precisa botar a bola para o fundo da rede. Ele até botou a bola do gol do título carioca. As pessoas esquecem muito disso, né? O gol do título carioca foi do Juninho. Ah, desviou no zagueiro. Amigo, o número de bolas que desvia no zagueiro é inacreditável, né? É a mesma coisa que quando disseram que o gol do Vini Júnior contra a Colômbia foi contra, porque desviou na cabeça do zagueiro. Brincadeira, né? Então, ele está melhorando. Agora, eu gostaria de ver com mais minutagem, não para começar o jogo no lugar do Juninho nem nada, mas eu gostaria muito que o Felipe Luiz começasse a dar minutagem ao Wallace Ian. Eu acho esse garoto com um potencial impressionante. Entrou E bem, né? sempre que ele entra, ele acaba causando alguma coisa, acaba concluindo bem. Ele quase fez o gol. Quase fez o gol nesse Melhor jogo, na né? Que seria também o gol finalização, da vitória. mas jogou Eu bem. acho o Wallace Ian uma joia. E não gostei até quando perguntaram ao Felipe Luiz na entrevista, e o Felipe disse assim: não, ele precisa de mais minutagem, mas se não for no time de cima, manda no sub-20. Gente, Felipe, já passou o tempo do Wallace Ian no sub-20. O Wallace tem que ser incluído aí e entrar no time sempre que precisar. Ele é um jogador que está mostrando que tem um potencial, talvez até bem maior do que o Juninho. Mas concordo, não é para você já começar com o Wallace e deixar o Juninho no banco. Eu acho que tem que ser o Juninho. Por enquanto tem que ser o Juninho mesmo, mas eu gostaria de ver cada vez mais o Wallace. Agora, espero, por exemplo, que com a, vamos assim dizer, o avanço, né, o desenvolvimento do Juninho no time do Flamengo, que o Felipe passe a usar o Bruno Henrique mais pelo lado esquerdo, que é o lugar onde o Bruno Henrique rende bastante. Né? Eu gostaria, por exemplo, de ver no jogo contra o Tátira, eu gostaria de ver um ataque com Plata, Juninho e Bruno Henrique. Agora, o diabo é aquela história. E quem bota no meio-campo? Matheus Gonçalves, talvez? Não sei. Mas eu acho que vai por aí muito o ataque do Flamengo, que o Michael, de fato, não esteve bem. Até discordo um pouquinho do Rodrigo quando ele disse que achou que o Michael foi pior que o Luiz Araújo. Eu acho que os dois foram muito mal. Mas o Michael, pelo menos, deu o chute que acabou proporcionando o gol do Flamengo. Né? O Luiz Araújo, ao contrário, deu uma letra que proporcionou o gol do Internacional. E o Luiz Araújo, para mim, é um fenômeno, né? É um mistério. O Luiz Araújo, para mim, é o Iranildo renascido. Aquele jogador que, quando entrava no meio-campo, arrebentava no segundo tempo. Aí, no jogo seguinte, era titular, não jogava nada, voltava para o banco. Aí, quando vinha do banco no outro jogo, arrebentava de novo. Começava com o titular, jogava nada. Estranho isso, né? Não sei se é porque o cara rende mais quando encontra os adversários mais cansados, a coisa fica um pouco mais fácil, né?
Mas o fato é que o Luiz Araújo, pelo menos que eu me lembre, pode ser que você, Bruno, ou o Rodrigo tenham uma memória e possam corrigir. Mas eu não me lembro de uma grande partida do Luiz Araújo começando como titular. Eu acho que teve sim, Renato. Eu não estou lembrando qual, mas não teve um jogo que ele fez 2 gols e aí que ele começou de início? Eu acho que foi Contra o contra o São Grêmio, Paulo, talvez, no no Brasileiro do Grêmio. ano passado. Estou pensando aqui, a memória pode estar falhando aqui na. Acho que foi até na Copa do E agora Brasil. no Carioca, ele nas semifinais contra o Vasco, principalmente o jogo no Maracanã, ele sai do banco, aí ele vai muito bem, né? Ele faz aquele golaço. E aí já na final, se eu não me engano, ele é titular, né? E aí já teve uma atuação mais apagada. Pois é, esse é que é o problema, é engraçado isso, né? Ele sempre que vem do banco, ele entra muito bem. Tanto que provoca, até como provocaram uma vez na entrevista ao Felipe Luiz, justamente, acho que foi até no jogo contra o Vasco que ele entrou e fez. Pô, mas o Luiz Araújo nunca vai ser titular, e o Felipe Luiz deu uma resposta interessante. Ele disse: olha, ele é um ótimo jogador, eu vou para casa às vezes chateado porque eu não estou encontrando lugar para ele, mas ele é ótimo jogador, parará, parará. Mas sempre que começa, tomara que me queime a língua se começar num jogo Tomara contra o que Tátira. queime Mas mesmo. acho que é difícil, porque eu acho que o Plata vai ser titular. A comparação com o Iranildo foi boa, né? O Iranildo era assim mesmo. Era Exatamente jogador do assim. segundo tempo, né? Iranildo Chuchu. É. Ô, Mas o Rodrigo, mas em Iranildo era relação mais aos... frágil fisicamente, né? Que a É gente verdade. lembrar, ele não aguentava muito tempo, não. O Luiz Araújo é um cara que aguenta fisicamente o jogo Verdade. inteiro, né? Uhum. E sobre o Juninho, Rodrigo, o que você acha dele aí? Nessa ausência do Pedro, por enquanto? E eu acho que ele é um bom jogador, que ele dá jogo, né? Ele cria muita circunstância de jogo com o deslocamento dele. Não foi à toa que ele apareceu 3, 4 vezes na cara do gol. Isso aí também tem mérito. É o deslocamento dele, ele faz esse Aquela facão por bola trás da zaga bem, ele tem boa noção de posicionamento. aquela bola que ele chutou na trave, o mérito dele, né, dele e do Léo Ortiz. O Léo Ortiz lança a bola, e ele ganhou do zagueiro e deu azar, né, bateu bem, tirou do goleiro, acertou a trave. Tem velocidade, tem corpo para ganhar nas coisas. A conclusão dele, eu acho que ainda precisa me convencer. Acho que não é uma conclusão de primeiro nível. Mas o Flamengo pagou 5 milhões de euros no jogador. Então ele tem um bom jogador que se desloca bem, cria oportunidades e que não vai ter a conclusão do Pedro, que é um jogador de 40 milhões de euros. Então eu acho que sim, ele deve continuar como centroavante. Vamos ver se ele acerta mais, tem um aproveitamento melhor nas conclusões mais para frente. Porque também, assim, fora esse gol que eu acho que é muito perdido do outro que o Renato citou, tem esse gol de cabeça que ele dá ali, que o Rocher pega, não era uma cabeçada tão fácil. Era uma bola vindo ali do lado, mas era uma bola que, de repente, o Pedro tinha feito. Mas por quê? Porque o Pedro é um centroavante extra classe. Então, eu acho que tem essa discrepância ali no nível de conclusão, obviamente, para o titular, que é o Pedro, mas é um jogador que dá muito jogo, gera muito jogo, né? Quando ele está ali na frente. E eu vou discordar do Renato, eu prefiro o Bruno Henrique jogando como dupla de ataque, como ele jogou com o Juninho. Acho que ele rende mais do que jogando aberto pela esquerda. Isso aí, galera. Agora eu quero saber de vocês, Juninho segura as pontas até o Pedro voltar ou precisamos de outra solução? Bora conversar nos comentários. Ah, e se curtiu esse bate-papo, já deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Tamo junto, nação, e até a próxima.